vento frio soprava entre os corredores do condomínio, enquanto Clara empurrava a porta pesada do edifício. As paredes, de um cinza opaco, absorviam qualquer vestígio de calor ou conforto. Há 2 dias ela havia se mudado, trazendo apenas caixas com roupas e livros. No silêncio da noite, o ranger das rodas da mala ecoava pelo hall vazio, aumentando a sensação de isolamento. Ela pensou em como sua amiga virtual, Ana, havia insistido na mudança. É um lugar perfeito para recomeçar, dissera Ana, mostrando fotos do lugar. Agora, Clara não tinha certeza se tinha feito a escolha certa. Ao entrar em seu apartamento, ela sentiu o cheiro leve de tinta fresca. O lugar era pequeno, mas suficiente. Clara deixou as caixas no canto da sala e abriu a janela. A vista dava para um bosque escuro, onde as árvores pareciam formar uma muralha contra o mundo exterior. Quando se virou, percebeu um envelope branco sobre o balcão da cozinha. Ela não lembrava de tê-lo deixado ali. Com as mãos ligeiramente trêmulas, abriu o envelope e encontrou apenas uma folha em branco. Sentiu um calafrio, mas decidiu ignorar. Durante a noite, Clara foi acordada por um som leve, como passos no corredor. Ela se levantou devagar, calçou os chinelos e encostou o ouvido na porta. Nada. Quando olhou pelo óleo mágico, viu apenas o corredor vazio, iluminado pela luz pálida dos lustres. Voltou para a cama, mas o sono demorou a chegar. Na manhã seguinte, Clara desceu para explorar o condomínio. O lugar parecia maior do que nas fotos. As áreas comuns estavam impecavelmente limpas, mas desertas. Apenas um homem idoso sentado em um banco no jardim a cumprimentou com um aceno curto. Quando Clara se aproximou, ele olhou ao redor antes de dizer, em um tom baixo, "Você é nova aqui. Cuidado com quem confia." Antes que pudesse perguntar mais, o homem se levantou e entrou em um dos prédios. Mais tarde, Clara passou pela portaria e tentou puxar conversa com o zelador. O homem, um sujeito baixo e calado, limitou-se a responder com monossílabos. Havia algo em seu olhar que a incomodava, uma frieza quase desumana. Ela comentou sobre o envelope deixado em seu apartamento, mas ele apenas deu de ombros. "Deve ter sido um erro", disse, voltando sua atenção para uma tela com imagens das câmeras de segurança. Ao voltar para o apartamento, Clara encontrou a porta entreaberta. Seu coração disparou enquanto ela empurrava a porta devagar. Nada parecia fora do lugar, mas o ar estava pesado, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Na mesa de cabeceira, encontrou outro envelope. Desta vez, continha uma mensagem escrita: "Não confie em ninguém." Clara tentou ignorar os acontecimentos, mas a sensação de estar sendo observada se intensificava. Começou a notar pequenos detalhes: a cadeira da cozinha fora do lugar, a toalha do banheiro no chão. Certa noite, enquanto olhava pela janela, viu uma figura parada no bosque. A pessoa parecia estar olhando diretamente para ela, mas quando Clara piscou, não havia mais nada. Decidiu falar com os vizinhos. Bateu em algumas portas, mas poucos responderam. Uma mulher de meia idade abriu a porta apenas o suficiente para mostrar o rosto, e disse que não tinha nada a declarar. Outro vizinho, um homem magro e nervoso, avisou para que Clara não se envolvesse demais com os outros moradores. "É mais seguro assim", ele murmurou antes de fechar a porta. Naquela noite, Clara foi acordada por um barulho no corredor. Quando abriu a porta, viu um rastro de pegadas molhadas levando até a escada. Seguindo o rastro, encontrou a porta do porão entreaberta. A escuridão lá dentro parecia mais densa do que deveria ser. Um cheiro de mofo e algo mais, algo metálico, invadiu suas narinas. Antes que pudesse entrar, ouviu passos descendo rapidamente e voltou correndo para o apartamento. Clara decidiu que era hora de sair do condomínio. Arrumou algumas coisas em uma mochila e tentou ligar para um táxi, mas seu celular não tinha sinal. Foi até a portaria, mas o zelador não estava lá. Quando tentou sair pelo portão principal, percebeu que estava trancado. No fundo, algo começava a incomodá-la. A única ponte que levava à vila estava interditada. Ela não tinha para onde ir. Nos dias seguintes, Clara percebeu que alguns moradores estavam desaparecendo. O homem idoso do jardim não foi mais visto. A mulher de meia idade também sumira. Os corredores estavam cada vez mais vazios e silenciosos. Uma noite, Clara encontrou um caderno deixado em sua porta. As páginas estavam preenchidas com nomes e datas. Muitos dos nomes tinham um X ao lado.
O próprio nome de Clara estava lá, sem marcação. Clara decidiu investigar o passado do condomínio. Sentia que a chave para entender o que estava acontecendo estava escondida em algum detalhe esquecido. Vasculhou a internet usando o computador antigo que encontrou no apartamento, cuja tela tremia e emitia um zumbido baixo e constante, como se resistisse à sua curiosidade. Digitou o nome do condomínio, tentou combinações com o endereço, e até procurou pelas empresas de construção, mas não havia quase nenhuma informação relevante sobre o lugar. Depois de horas de busca, encontrou um artigo obscuro enterrado em um fórum de discussão. Depois de horas de busca, encontrou um artigo obscuro enterrado em um fórum de discussão. Era uma nota curta e mal formatada, descrevendo desaparecimentos misteriosos em uma vila isolada. O autor não tinha muitas provas, apenas relatos fragmentados. Mas uma frase fez Clara congelar: as casas são perfeitas demais, e o silêncio é ensurdecedor. A descrição do lugar era idêntica ao condomínio onde estava. Enquanto lia, uma sensação incômoda se formou em seu estômago. Foi quando ouviu passos no corredor. O som era firme e compassado, como se quem quer que estivesse ali não tivesse a intenção de se esconder. Desta vez, não hesitou. Levantou-se de repente, sentindo a adrenalina tomar conta, e abriu a porta de forma abrupta. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca que piscava intermitentemente. Sentiu o coração acelerar enquanto caminhava em direção ao som que desaparecia no eco do próprio medo. "Quem está aí?" gritou, mas sua voz ecoou sem resposta. Ela olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal, mas tudo parecia deserto. Cada porta fechada parecia esconder algo. Depois de alguns minutos, desistiu e voltou ao apartamento, tentando racionalizar o que havia acontecido. Assim que entrou, percebeu que algo estava errado. A sala estava completamente revirada. Os sofás estavam virados, os livros que antes estavam empilhados em um canto agora estavam espalhados pelo chão, e o computador antigo havia sido jogado ao lado da mesa, com a tela rachada. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha quando seus olhos encontraram a parede do fundo. Em letras grandes e desordenadas, escritas com o que parecia ser tinta preta, lia-se: "Você é a próxima." O ar parecia mais pesado, quase sufocante. Ela tentou controlar a respiração enquanto se aproximava devagar. Passou a mão pela tinta, que ainda estava fresca, sujando seus dedos de preto. "Como?" murmurou para si mesma, o coração batendo em um ritmo descontrolado. Olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de quem poderia ter feito aquilo, mas não havia vestígios. As janelas estavam fechadas, e a porta continuava trancada. Uma paranoia crescente tomou conta dela, e Clara sentiu as pernas fraquejarem. O silêncio era agora ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração ofegante. Clara confrontou o zelador em um misto de raiva e medo, exigindo respostas. Ele a encarou por alguns segundos antes de murmurar, quase como se falasse consigo mesmo: "Você realmente está pronta para saber?" Sem esperar por uma resposta, ele se virou e começou a caminhar em direção ao subsolo. Clara hesitou, mas o seguiu, sentindo o coração disparar a cada degrau que descia. O ar ficou mais pesado conforme se aprofundavam, e o cheiro de mofo misturado com metal invadiu suas narinas. O zelador abriu uma porta estreita, e Clara deu um passo para trás ao ver o que havia ali. A sala era pequena e claustrofóbica, iluminada apenas pela luz azulada de dezenas de monitores que cobriam as paredes. Cada tela mostrava diferentes ângulos do condomínio, corredores, apartamentos, o bosque ao redor. Em uma das telas, Clara viu a si mesma descendo as escadas apressadamente, como se o momento estivesse sendo gravado e transmitido ao vivo. "O que é isso?" perguntou Clara, sua voz saindo mais alta do que pretendia. O zelador fechou a porta atrás dela e, com um sorriso frio, respondeu: "É o que você chama de verdade." Ele caminhou até uma mesa no centro da sala, onde havia uma pilha de arquivos. "Este lugar faz parte de um experimento social. Cada morador é selecionado para testar os limites psicológicos. Queremos saber até onde uma pessoa pode suportar o isolamento, o medo, a paranoia." Clara sentiu o sangue gelar. Ela olhou ao redor, buscando uma saída, mas o zelador continuou: "Você foi escolhida por um motivo. Você tem algo que os outros não tinham: resiliência." Ele se aproximou, seu rosto agora a apenas alguns centímetros do dela. "Mas agora é a sua vez de escolher."
continuar no experimento como a nova controladora, ou desaparecer como os outros. Clara recuou, a respiração descompassada. Desaparecer? O que você quer dizer com desaparecer? O zelador deu um passo para trás, pegando um arquivo da mesa. Ele o abriu, revelando fotos de outros moradores: o homem idoso do jardim, a mulher de meia-idade, o vizinho nervoso. Todos estavam em situações comprometedoras, alguns visivelmente feridos ou apáticos. Eles não conseguiram se adaptar, disse ele com um tom indiferente. Clara sentiu uma mistura de náusea e raiva. Seu olhar recaiu novamente sobre os monitores. Em uma das telas, ela viu uma cena que a fez congelar. Um grupo de homens mascarados arrastava o corpo de um morador para fora do bosque, enquanto o outro limpava os rastros de sangue no chão. Isso é loucura, sussurrou. Não é loucura, rebateu o zelador. É evolução. Você sobreviveu até aqui porque é mais forte do que imagina. Agora, prove isso. Ele colocou um contrato diante dela, com caneta prateada ao lado. Ou você assume seu lugar como manipuladora, ou é o fim para você. Clara olhou para o contrato, depois para o zelador. Ela sabia que não tinha opção. Seus olhos endureceram, e ela pegou a caneta, assinando seu nome com mãos firmes. O zelador sorriu, satisfeito. Bem-vinda ao verdadeiro jogo, disse ele. A cena final mostra Clara em uma nova vizinhança, um bairro aparentemente perfeito, com casas acolhedoras e jardins bem cuidados. Ela observa pela janela, enquanto novos moradores chegam, descarregando caixas de suas mudanças, alheios ao que os aguarda. Um sorriso sombrio se forma em seu rosto, agora marcado pela frieza de quem aceita seu papel no experimento. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.